Olha só, você sabe que o órgão não pode ser titular de direito, não pode contrair obrigação. E que o Estado, eventualmente, quando não dá conta de executar tudo sozinho, ele efetivamente se utiliza dos órgãos, né, para melhorar o seu serviço. Senhores, se porventura, eu estava brincando com ele, se porventura o Estado não cria órgão e ele executa sozinho, nós estamos diante de um fenômeno chamado de concentração. Compreende? O fenômeno da concentração significa dizer que o Estado não criou o órgão e que ele está executando por meio de um único órgão. Ele concentrou tudo nas mãos dele. Compreende? O fenômeno, então, é o fenômeno da concentração, quando o Estado executa sozinho. Por exemplo, a presidência da República. Concentração. A presidência da República, a governadoria do Estado, vai executar sozinho a atividade. Saúde, educação, previdência social, ela vai executar sozinho. Se eventualmente ela cria os órgãos para a execução do serviço, nós temos um outro fenômeno, que a gente dá o nome de desconcentração. Desconcentração. Compreendido? Então, o que é a concentração? É quando o Estado, por meio de um único órgão, a União, o Estado-membro, o Distrito Federal, o município, executa tudo sozinho. Agora, se eventualmente ele cria um órgão para ajudar ele na especialização do seu serviço, como, por exemplo, os ministérios, as secretarias, ele está desconcentrando dele para a criação dos órgãos. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que a desconcentração é um fenômeno que ocorre dentro, olha só, dentro da mesma pessoa jurídica. Dentro da mesma pessoa jurídica. Você está compreendendo? Então, a desconcentração é um fenômeno que acontece dentro da mesma pessoa jurídica. E ela acontece quando o Estado cria efetivamente os órgãos. Compreende? Então, quando o governo do Estado do Amapá cria a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, ele efetivamente está desconcentrando. Você entendeu? Se porventura ele extingue a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres e concentra de volta a atribuição na governadoria, ele está concentrando. Então, criou o órgão, desconcentrou. Certo? Extinguiu o órgão, concentrou. Você está entendendo? Então aí nós temos o fenômeno da concentração e da desconcentração. Mas qual é o pulo do gato para a prova? O fenômeno ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. E pelo fato de acontecer na mesma pessoa jurídica, senhores, esse fenômeno aqui vai gerar a ideia de hierarquia. Olha só. Vai gerar a ideia de subordinação. Hierarquia, subordinação. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que, por exemplo, a representação do Ministério da Saúde no Amapá é subordinada ao Ministério da Saúde e é subordinado à Presidência da República. Você entendeu que o meu desenho formou uma pirâmide? E que essa pirâmide forma uma hierarquia, essa pirâmide forma traz a ideia de subordinação, essa pirâmide forma o fenômeno da desconcentração, que esse fenômeno da desconcentração acontece dentro da mesma pessoa jurídica. Compreende? Entendido até aqui? Eu quero avançar. Veja, eu quero avançar. A professora Leita chegou a introduzir esses termos para a gente na aula passada, mas ela deu a organização do Estado. Vocês já estudaram esse tema? Já? Eu estou repetindo? Não estudaram, né? Tá, se eu estiver repetindo o tema, tá bom? Me avisem aqui. Muito bem, vamos avançar? Vamos avançar então. Veja só. O Estado pode criar os órgãos. Quando ele cria os órgãos, aliás, eu quero colocar uma terceira característica na criação desses órgãos. Olha só, a criação e a extinção dos órgãos, ela precisa de um fenômeno. Qual é esse fenômeno? Lei. Lei. Certo? Ela precisa de lei. Professor, aonde que está escrito isso? Artigo 48. Eu acho que é o inciso 10. Eu vou chutar aqui. Você sabe que eu sou muito de decorar inciso. Da Constituição Federal de 88. Vamos lá ver. Se não for o 10, a gente corrige. Vamos lá no 48. 48 diz assim, ó. Cadê a Constituição? No 18. O 48 diz assim, ó. Seja do 48. É o 10. Não, é o 11. Errei. Olha só. Diz assim o caput do 48. Cabe ao Congresso, com a sanção do presidente. Senhores, quando a Constituição fala que cabe ao Congresso, o Congresso é a manifestação do Legislativo. E quando ela diz que cabe ao Congresso com a sanção do presidente da República, quer dizer que é lei. Você está compreendendo? Então, as matérias do artigo 48 da Constituição Federal, elas são normatizadas por meio de lei. Então ele diz, cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, não exigida esta para especificada nos 49, 51 e 52. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para o 49, 51 e 52 não é lei, porque não precisa da sanção do presidente. Compreende? Então veja, o 48 é lei. O 49, o 51 e o 52 continua sendo do Congresso, mas não é lei. Não vai para a sanção ou veto do presidente. Então diz, cabe ao Congresso, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União e especialmente sobre, olha o inciso 11, a criação ou a extinção de quê? De ministérios, que eu já te falei que é órgão, e órgãos da administração pública. Ou seja, para você criar
ou para você extinguir um órgão, você precisa do quê? De lei. Você está compreendendo? Você precisa de lei. É o que diz o artigo 48, o inciso 11 da Constituição Federal. Então, a criação ou a extinção dos órgãos, e aqui o inciso é o 11, necessita obrigatoriamente de lei. Agora, deixa eu explicar uma coisa em relação a esses órgãos. Olha só, esses órgãos, eles vão ter lugares, eles precisam ser ocupados, certo? É como se fosse uma sala de aula. Uma sala de aula, você quer montar uma sala de aula e você, a partir dali, então, coloca um quadro, né? E uma mesa para o professor. Ali já tem o primeiro órgão, né? Que é o cérebro, o mais importante, o principal, que é ele que vai conduzir os trabalhos. E depois você vai colocar cadeiras para os alunos dentro da sala, certo? Então, veja, a sala é um órgão. As cadeiras que compõem as salas são os cargos públicos. Você está compreendendo? Então, o cargo público, senhores, ele é um lugar do órgão, ele é um lugar na administração. Esse lugar no órgão, lugar na administração, também precisa ser criado por lei. Também precisa ser, se for extinto eventualmente, também precisa ser extinto por lei. A regra. Daqui a pouco você falou aqui, professor, nós temos uma exceção. Calma que nós vamos chegar lá. Eu estou conversando contigo sobre a regra. E por que eu estou te explicando isso? Porque isso não cai em prova, simplesmente despenca. Né? Todo ano você vai achar 4, 5 questões em provas variadas de concurso público perguntando sobre criação e extinção de órgão e criação e extinção de cargo público. Organização administrativa. Você está entendendo? Então vem comigo. Olha só, presta atenção. Aqui dentro desses órgãos, você vai começar a criar umas cadeiras, certo? Dentro dos órgãos, como se fossem as salas dos cursinhos, você vai criar as cadeiras. Essas cadeiras criadas dentro dos órgãos são aquilo que a gente chama de cargo público. Você está entendendo? Então aí vem a figura do cargo público dentro do órgão, as cadeiras que são criadas. Esses cargos públicos, lembra que eu te falei da pessoa jurídica? E quando eu te falei da pessoa jurídica, eu disse que ela precisa ser movimentada e que ela vai ser movimentada por uma pessoa física. Lembra disso? Pois então, agora é a hora da pessoa física entrar na parada. Sabe por quê? Porque esse lugarzinho aqui dentro do órgão, e aqui eu vou mudar a cor, né? Ele precisa ser preenchido. Olha só, estão todos vagos, não estão? Agora esse daqui está preenchido. O cargo público, então esse pretinho que está aqui, ó, é a pessoa física que vai preencher o cargo público e, via de regra, ela vai preencher o cargo público por concurso público. Você está conseguindo compreender a mensagem que eu quero transmitir para você? O cargo público, então, o órgão público, senhores, é composto de cargos públicos, lugares dentro da administração que serão ocupados por meio de servidores. Esses servidores são pessoas físicas que serão contratadas por meio de concurso público. Você está compreendendo? Agora, olha só, eu quero te explicar uma observação em relação à questão também do cargo público, certo? E eu vou colocar de preto, porque esse cargo público, no que se refere à criação e no que se refere à extinção, ele efetivamente também precisa ocorrer por meio do fenômeno legislativo, por meio de lei. E onde é que está escrito isso? Artigo 48 da Constituição Federal, no inciso 10 da Constituição Federal de 1988. A criação, a extinção do cargo público se dará também por meio do fenômeno legislativo, por meio da lei. Vamos ver como é que o legislador disciplinou isso? Aqui temos o 48 novamente. Ó. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presida, não exigida esta para especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, e especialmente sobre, aí vem comigo no inciso 10, agora é o 10, criação, transformação e extinção de cargos. Por enquanto, dá um break aí no emprego e na função pública. Mas veja, a criação, transformação e extinção de cargos, observado que estabelece o artigo 84, inciso 6, a linha B. Tranquilo? Ou seja, a criação e a extinção do cargo, que é o lugarzinho dentro do órgão, é o lugarzinho na administração, é a cadeira. É a cadeira, ela precisa de lei. Ela precisa de lei para a criação. Aliás, hoje, por exemplo, nós tivemos a votação lá na Câmara Municipal do projeto de lei que cria cargos de guarda municipal. Você compreende? Veja, um projeto de lei criou as cadeiras. Agora cabe ao prefeito colocar as cadeiras dentro do órgão, certo? Por meio de um decreto, porque elas já foram criadas. Então ele coloca dentro do órgão e preencher essas cadeiras por meio de concurso público. Você está entendendo a dinâmica? Ah, professor, mas isso daqui, o que o senhor está falando é lá no Congresso Nacional e para a União. Princípio da simetria. Mutatis mutandis, tu vai aplicar isso para quem? Para o Estado membro e tu vai aplicar para a municipalidade também. Você está compreendendo? Então, a criação e a extinção do órgão, a criação e a extinção do cargo depende de lei. Depende de lei. Depende de aprovação do legislativo. Senhores, isso não cai em prova, isso despenca. Isso despenca dizendo que o órgão pode ser criado por decreto, um absurdo. Que o órgão pode ser extinto por decreto, um absurdo. Você está entendendo? Então, não existe possibilidade de um órgão, não existe exceção dentro do ordenamento jurídico da criação ou da extinção de um órgão por decreto. O artigo 48, inciso 11, deixou claro que é por lei. E um cargo público, a regra é a lei. Existe uma exceção que a gente vai ver agora, mas a regra é a lei. Artigo 48, inciso 10 da Constituição Federal. Mas a Constituição trouxe uma exceção, né? Ela disse, olha, vai poder por decreto. Ou seja, se é por decreto, não precisa de lei. Não é do artigo 84, não é do artigo 48.
E aí, então, ela colocou essa exceção lá no artigo 84 da Constituição Federal. Eu vou pegar o 84 porque eu sei que isso não está em prova, que isso despenca, e se despenca, tu sabe que eu preciso bater contigo até tu decorar para tu levar para a prova, compreende? Vamos lá no 84? Olha o que diz o artigo 84, diz assim: compete privativamente a quem? Ao presida. Aqui é a atribuição do presidente da República. Compete privativamente o presidente da República, o inciso 6º, dispor mediante decreto sobre, olha a linha A, a organização, o funcionamento da administração federal. E tu sabe que isso daqui, pela simetria, nós vamos trazer para o governador, nós vamos trazer para o prefeito. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou a extinção do quê? De órgão. Então vamos interpretar isso? Veja, para você criar ou extinguir um órgão, precisa de lei. Tem exceção? Não vai precisar de lei. Mas o presidente, por decreto, ele pode organizar e funcionar a administração federal. Mas essa organização do presidente em relação à administração federal não pode implicar o aumento de despesa e também não pode implicar a criação ou a extinção de órgão público. Então o presidente não pode criar um órgão novo por decreto, não pode extinguir o órgão por decreto, mas ele pode organizar. E aí, sabe o que a tua prova vai colocar? Ela vai dizer o seguinte, ó, o presidente da República pode mudar o nome do órgão por decreto. E aí, você marcaria certo ou errado se a Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, amanhã te perguntasse se o presidente pode, por decreto, pegar o órgão do Ministério da Saúde e colocar Ministério da Saúde Suplementar. Veja, ele está criando um órgão novo? Ele está extinguindo algum órgão? Se ele não está criando o órgão e nem extinguindo o órgão, ele pode fazer por decreto. Você compreendeu? Ele não pode criar. Ele não pode criar, por exemplo, criar no sentido de estabelecer novas atribuições para aquele órgão, certo? E essa organização, esse funcionamento do presidente não pode aumentar o orçamento daquele órgão. Ou seja, ele não vai poder inserir atribuições que precisem de cacau, que precisam de dinheiro, compreende? Mas no mais, ele pode organizar, ele pode ajustar o funcionamento, por exemplo, o horário de funcionamento das 8 da manhã às 13, agora vai mudar das 8 da manhã às 16. Ele pode ajustar exatamente, o Penso Logo Existe está filosofando hoje. Ele disse, não pode inovar, não pode inovar. Penso logo existo. Não pode inovar, perfeito. Né? O presidente da República não pode trazer novidade. Se ele quiser novidade, ele tem que bater na porta do parlamento. Compreendido até aqui? Agora, olha a linha B. Olha a linha B. A extinção de funções ao cargo. Dá um break na função. A extinção de função ao cargo quando vagos. Veja, o que o artigo 84, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal, está dizendo que o presidente pode extinguir o cargo público se ele estiver vago por decreto. Veja, a lição que a gente tira disso tudo é que o presidente ele nunca pode extinguir, ele nunca pode criar um cargo por decreto, porque não tem previsão, certo? Mas ele pode extinguir um cargo por decreto, mas tem uma condição: esse cargo precisa estar vago, compreende? Se ele estiver vago, ou seja, se não tiver uma pessoa humana ocupando aquele cargo, efetivamente o presidente da República pode fazer a extinção por decreto. Bora voltar para a nossa sala de aula? Vou te explicar melhor. Lembra que eu te falei que o clube do concurso era a pessoa jurídica, ou seja, a União? E que as salas do clube do concurso seriam um órgão, não tem autonomia, não tem liberdade, muito pelo contrário, estão subordinadas à pessoa jurídica, e que dentro da sala dos concursos tínhamos as cadeiras, e que as cadeiras são os órgãos. Veja, se essa cadeira está ocupada, o chefe do clube do concurso pode colocar ela fora do clube por decreto. Desculpa, essa cadeira está vaga, né? Se não tem ninguém na cadeira, que é o cargo. Agora, se eventualmente tem um aluno sentado na cadeira, ele vai precisar de autorização do parlamento para fazer a extinção, para tirar essa cadeira do clube. Aí o aluno me pergunta, mas professor, se o cargo está ocupado, pode fazer a extinção do cargo? Pode. Se a cadeira está ocupada, o dirigente do clube pode tirar a cadeira com a pessoa dentro da cadeira, certo? Com a pessoa sentada na cadeira. Compreendeu? E aí tem um fenômeno lá no direito administrativo que disciplina isso. Sabe qual é o fenômeno? Veja, nenhuma pessoa pode ficar na administração sem cadeira, certo? Nenhuma pessoa pode ficar sem cadeira. Então a pessoa física tem que ter a cadeira para sentar. Ela não pode trabalhar em pé. A cadeira é o cargo, compreende? Mas se veio a lei, extinguiu a cadeira, tirou a cadeira, o que vai acontecer com a pessoa? A pessoa vai para onde? Para casa, compreendeu? Porque em pé ela não vai trabalhar, ela vai para casa, compreende? Como é que se dá o nome desse fenômeno no direito administrativo? Alguém arrisca? O fenômeno em que a pessoa vai para casa porque tiraram a cadeira dela? Quase, Gonei. Mas vou aceitar a tua resposta. Disponibilidade. Disponibilidade. Só tem um detalhe. Ela vai para casa o quê? Ganhando. Ela vai para casa ganhando, vai para casa recebendo. Você está compreendendo? Então, é o fenômeno da disponibilidade. A hora que aparecer uma cadeira de volta, chama. Como é o nome agora do fenômeno da chamada? Da pessoa que estava na casinha ganhando sem fazer nada. Como é o nome do fenômeno? Alguém arrisca? Recondução? Não. Aproveitamento. Vai aproveitar. Compreendeu? Então, veja, senhores, a extinção do cargo, a gente já está entrando aqui em regime jurídico, né? Mas a extinção do cargo, se ele estiver vago, pode ser feita por quê? Por decreto.
E aí você tem que tomar cuidado com isso na sua prova. Veja, a criação do cargo sempre por lei, mas a extinção pode ser por lei, tanto faz o cargo estar vago ou preenchido, ou pode ser por decreto. Mas no caso do decreto, o cargo precisa estar vago. Compreende? Fechado até aqui, podemos prosseguir? Então volta para cá. Veja só, conversamos sobre o cargo público, criação e extinção por lei, e eu vou colocar aqui uma exceção, para completar o teu material, uma exceção, cargo vago, deixa eu ajustar aqui, cargo vago, pode ser por decreto, que a gente chama de decreto autônomo. E o fundamento é o artigo 84, inciso 6º, a linha D, da Constituição Federal de 1988. Tranquilo até aqui? Podemos prosseguir?